Olá, olá, bom dia para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje. É um prazer compartilhar essa manhã com vocês. Eu sou Monique Bastos, sou especialista de diversidade e também uma das coordenadoras, né, do Comitê de Diversidade e Inclusão da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a ABPI, e estamos aqui nesse que é né, de 3 eventos dedicados aí dentro do mês que é o mês internacional das mulheres, para falar sobre mulheres em PI, né, para que elas possam aí destacar o seu trabalho, que já vem sendo feito brilhantemente. Então, queria destacar que esse é um evento conjunto, né, entre a Associação Paulista da Propriedade Intelectual e da ABPI, do Comitê de Diversidade e Inclusão. É um prazer receber todos vocês aqui hoje. O evento vai ser aí tocado e apresentado pela Neide Bueno. Então, vou aqui falar um pouquinho sobre a Neide, que em seguida vai colocar o evento, né, para ser conduzido e vai ser aqui a moderadora, né, ao lado das panelistas que nós vamos receber hoje. Mas antes disso, queria dizer que é um prazer imenso, né, estar em um evento onde mulheres vão falar sobre questões técnicas ligadas à propriedade intelectual e vão ter aí a oportunidade, né, de colocar os seus pontos. E eu, como uma profissional de diversidade e inclusão, gosto de naturalizar, né? Então, esse livro aí foi uma inspiração, tenho certeza, para outras profissionais de PI que virão. Então, eu tenho certeza que vocês estão cumprindo aí, ouvindo a primeira palestra, né? Falaram que vocês estão cumprindo, além de um papel técnico, um papel social, e eu acredito extremamente nisso. Acho que vocês serão inspiração para as outras que vierem. E muito fundamental que este tema, né, que é idealizado e pensado por tantas mulheres, ganhe a visibilidade aí necessária. Então, não vou me alongar mais, só novamente dizer que é um prazer. E vou apresentar para vocês a Neide Bueno, que é uma das organizadoras, né, do livro. Então, vou mencionar aqui comentários à lei de propriedade industrial. Então, a Neide colocaram como mini CV, mas na verdade é gigantesco. Então, é advogada, parecerista, assistente técnica, é mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, pós-graduada em Direito também pela Poli-USP, Direito Privado pela EPM, é docente do curso de mestrado profissional, né, do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação da UFRJ, é pesquisadora, é ex-diretora cultural e membro, né, do Conselho Fiscal e Consultivo da Associação Paulista de Propriedade Intelectual, né, membro de comissões permanentes de estudo de Fashion Law e também autora de diversos capítulos de livros e artigos relacionados à propriedade intelectual. Neide, é um prazer imenso e uma honra estar diante de uma profissional como você, que eu tenho certeza eleva a propriedade intelectual no nosso país e para além dela, junto com as panelistas que estão aqui com a gente hoje. Então, passo a palavra para você.
Bem-vindo, bem-vinda para todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. Eu tenho certeza que será um evento muito rico. E deixo aqui a palavra para a Neide e vou acompanhar aqui também. Um prazer, bom dia para todas as pessoas. Obrigada, Monique. É, Bom dia a todas, bom dia a todos, tá? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra para mim participar desse webinar e gostaria de agradecer à Comissão de Diversidade e Inclusão da BPI e à ASP pelo gentil convite na pessoa do Pedro Vilhena, tá? Realmente eu achei muito feliz a iniciativa das associações em homenagear os profissionais do sexo feminino através de uma série de palestras intitulada API Vista pelas Mulheres. Nesse ponto, eu gostaria até de comentar, fazer uma breve considerações sobre essa questão. Segundo a ONU, as mulheres representam metade da população mundial e, portanto, também metade do seu potencial. No Brasil, os dados do IBGE apontam que as mulheres representam mais de 51% da população brasileira, sendo que o empoderamento feminino estimula a produtividade e o crescimento econômico do país. Porém, a própria ONU, ela afirma que alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres, né, se trata de um assunto ainda inacabado do nosso tempo, sendo o maior desafio dos direitos humanos e que ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar a plena igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. O que se denota nessas 2 últimas décadas, na nossa área de IPI, é um aumento exponencial da participação feminina nesses escritórios. Até em função do regime da sociedade de advogados, mas também ainda há uma predominância de homens nos cargos de liderança desses escritórios, como também em outros segmentos do mercado. É fato recorrente e comprovado pelas estatísticas de gêneros do IBGE nos últimos anos, que apontam que as mulheres ocupam menos cargos de chefia, cerca de 37%, e recebem, em média, cerca de 22% a menos dos rendimentos que os homens na mesma função. Atualmente, também é possível denotar um crescimento expressivo de mulheres proprietárias de escritórios de propriedade intelectual, talvez porque não tenham tido oportunidades de reconhecimento profissional em escritórios de terceiros. Eu entendo que o aumento da participação feminina, tanto como sócias ou proprietárias de escritórios, tem uma relação direta com a sua capacidade contínua de aprimoramento profissional. Ou seja, não basta ter somente um curso de graduação, pois a área de PI ela está em constante evolução e transformação, devido ao desenfreado surgimento de novas tecnologias na era digital e requer um aprendizado contínuo da mulher para que ela possa fazer frente no mercado de trabalho competitivo. As mulheres, com o seu potencial criativo e empreendedor, têm gerado atividades inovadoras e criando frentes de novos negócios para os escritórios de PI. E aí, de uma forma, todos ganham, né? Na área de patentes, por exemplo, que sempre teve um predomínio masculino, denota-se que profissionais mulheres vêm cada vez mais despontando em atividades nessa área, quer sejam advogadas ou técnicas como químicas, biólogas, engenheiras, entre outras, né? E é nesse contexto que eu gostaria de apresentar nossas palestrantes do dia, que possuem uma vasta vivência no contencioso de patentes, tá? É, Primeiro, a Ana Paula Afonso Brito Voldainski. Ela é mestre em inovação e propriedade intelectual pela Academia do NPI. Ela é especialista em propriedade intelectual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, advogada, que atua em litígios de propriedade intelectual, principalmente em litígios de patentes e avaliação de riscos e estratégias voltadas ao gerenciamento da propriedade intelectual, e é sócia do escritório Montauri, Pimenta, Machado e Vieira de Mello. A Maria Eduarda Dió Borelli Junqueira é pós-graduada em Direito
de propriedade industrial pela PUC do Rio de Janeiro, é advogada atuante na área de contencioso de propriedade intelectual, envolvendo casos relacionados a patentes na área farmacêutica, telecomunicações e mecânica, registros marcários, direitos autorais e práticas de concorrência desleal. Ambas das palestrantes, elas são autoras de diversos artigos acadêmicos, inclusive são autoras de um dos capítulos do nosso livro, Comentários à Lei de Propriedade Intelectual, né? É uma análise exclusiva feita pelas mulheres, que foi publicado ano passado pela RT e da qual eu sou uma das organizadoras da obra. O capítulo delas, nesse livro, aborda justamente a nulidade de patentes, que é o tema do webinar de hoje, onde serão expostas questões atuais e relevantes, tá? Como a nulidade de patentes de forma acidental, perante a Justiça Estadual, a questão da divergência jurisprudencial não pacificada sobre esse assunto, a prejudicialidade externa nas ações de infração versus ação de nulidade, a cooperação judiciária, laudo pericial e outros temas relacionados à questão de nulidade de patentes. Eu acho que essa palestra vai ser muito rica com todo o conhecimento que as nossas palestrantes têm sobre o assunto. Então, eu passo a palavra para elas, sem mais delongas. Meninas, é de vocês. Bom dia a todas e todas. Eu queria começar esse bate-papo já aproveitando para agradecer imensamente em meu nome e no da Ana, o convite da BPI e da ASPI para estarmos aqui hoje. É uma honra para nós, entusiastas da propriedade industrial que somos, poder dividir um pouquinho desse assunto com vocês. E é uma honra ainda maior poder debater isso dentro dessa temática da PI vista pelas mulheres, né? A gente sabe que, como a Neide falou aí brilhantemente, historicamente a advocacia é composta majoritariamente por homens, né? E também no litígio de patentes. Então, até então a gente mais via muitos advogados, peritos, engenheiros, magistrados, homens. E felizmente, nos últimos anos, esse cenário vem se modificando com cada vez mais mulheres atuando e tomando aí a linha de frente. Então, estar aqui hoje com a Neide e a Ana Paula, para mim, é ainda mais especial, porque são dois profissionais que eu admiro muito e eu espero que a gente tenha uma conversa muito enriquecedora hoje. É isso, a gente agradece. Já vimos aqui pelo chat que temos vários colegas de profissão, pessoas do nosso escritório, pessoas de escritórios amigos que estão assistindo a gente, pessoas que advogam contra a gente em alguns casos, mas toda uma comunidade muito especial para nós. A gente agradece a participação de todos. E vocês, ao longo da nossa exposição, podem fazer, não é isso, Neide? Perguntas. Podem também fazer algum comentário que possa contribuir aqui com a nossa exposição. O objetivo da gente é que vocês fiquem até o final sem desistir da palestra, porque a gente sabe que online, às 9h15 da manhã, só os fortes vão ficar até o fim. Então, a gente já está muito feliz aqui de ver que tem um bom quórum essa hora. E no caminho do que a Maria Eduarda falou, nós somos sócias do mesmo escritório, trabalhamos na mesma equipe. Uma situação interessante, a Duda foi minha estagiária e hoje ela é minha sócia. Então, ver uma moça começar na propriedade intelectual, ainda no início da faculdade, na graduação, e se encantar pelo tópico de patentes e poder acompanhar essa trajetória, para mim é um motivo de muito orgulho, até porque eu já estou na propriedade industrial aí há 2 décadas e uns quebrados. Eu não vou falar aqui para ninguém fazer cálculo da minha idade, mas eu comecei como estagiária no escritório Dânima em 98. E desde então a propriedade intelectual nunca me deixou seguir outros rumos, né? É um imã, um magneto que a propriedade intelectual opera. E ainda mais a temática de patentes. Então, a vida profissional nos direcionou para litígios de patentes. A gente vai compartilhar aqui com vocês experiências nossas, de casos. Apesar de ser teoria, essa teoria está toda permeada de situações concretas em que nós vivemos. E foi uma honra muito grande para nós escrever, né, um capítulo dessa obra, Comentários à Lei da Propriedade Intelectual, uma análise exclusiva feita por mulheres, porque é o nosso tema mais eletrizante. De todos os capítulos que o livro tem, nós caímos exatamente naquele que nós mais somos apaixonadas, que são
as ações de nulidade de patente, a sua correlação com as ações de infração, que a gente vai ver aqui que é inevitável falar sobre as ações de infração também. E a gente vai compartilhar com vocês aqui de forma dinâmica. A gente não está fazendo uma cópia do que a gente escreveu no livro, porque a gente acha que todo mundo aqui vai ter interesse em dar uma conferida no livro. E quem ainda não tem o livro, eu recomendo comprar. A gente está aqui junto com expoentes, nossos colegas maravilhosos da área de propriedade intelectual. Impossível nomear só uma, são centenas de nomes que colaboraram com essa obra, com a organização da Neide. Então, a gente vai só pincelar hot topics, tá? E sabe que todo mundo aqui que está assistindo já tem uma noção, a maioria das pessoas. Algumas podem estar aqui já para aprender. Então, a gente vai tentar ser bem simples, objetivo e em cima dos temas mais interessantes que a gente entende que vai atrair a nossa audiência. Nosso objetivo é que vocês fiquem com a gente até o fim. E vamos lá, vamos junto. A gente vai começar agora a compartilhar. Bom, o nosso objetivo aqui, como a Ana falou, é que vocês fiquem até o final. Deixa eu só diminuir aqui a tela. A gente preparou uma breve introdução aqui. Nosso objetivo não é fazer uma incursão, né, Ana, sobre cada um dos detalhes, o que é uma patente de invenção, o que é uma patente de modelo de utilidade, quais são os requisitos. A gente vai pincelar para ir direto ao ponto que a gente acha mais interessante, trazer algumas teorias e realmente a discussão na prática. Né? As patentes de invenção, de modelo de utilidade, são bens imateriais, né, consubstanciados em um direito de propriedade e elas são asseguradas constitucionalmente na seara infraconstitucional, né? E na Constituição existe essa cláusula finalística que, ao assegurar a proteção do inventor e tudo mais, ele atrela ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, né? Então, existe a lógica da sistemática, como se fosse uma troca entre o inventor, o titular, né? Porque às vezes podem ser pessoas diferentes, e o Estado. Então, o inventor, ele decide compartilhar a criação dele, e o Estado, se preenchidas os requisitos legais e tudo mais, ele concede a patente por meio de um ato administrativo e aquele titular vai ter, por um prazo específico, o direito de impedir terceiros de comercializarem, de explorarem economicamente esse produto ou processo objeto de patente sem a devida autorização. Né? E aí aqui a gente colocou um trechinho da Constituição que assegura a proteção aos inventores, e é interessante que a Constituição fala de privilégio temporário e a LPI fala sobre o direito de impedir terceiros. Bom, as patentes são concedidas por meio de atos administrativos do INPI, e esses atos administrativos eles têm uma presunção de legitimidade. E essa legitimidade, essa presunção não é absoluta. Os atos administrativos do NPI eles são passíveis de revisão, né? Então, a própria LPI tem um dispositivo que prevê que é nula a patente concedida contrariando as disposições da LPI, e essa revisão ela pode ser feita pelo Poder Judiciário e também pela via administrativa. O nosso foco aqui hoje vai ser na ação judicial, né, que objetiva a declaração da nulidade desse ato administrativo que concedeu a patente. Mas só para pincelar aqui rapidamente, o processo administrativo de nulidade, que a gente chama de PAN, ele é previsto aí nos artigos 50 e 55 da LPI e pode ser instaurado de ofício ou por terceiro com legítimo interesse. E aí o prazo aqui são de 6 meses contados da concessão, enquanto a ação judicial ela é prevista pelo artigo 56 da LPI, os parágrafos subsequentes, pode ser ajuizada pelo próprio INPI ou por terceiro com legítimo interesse, e o prazo aqui ele difere do PAN, porque a ação judicial ela pode ser ajuizada a qualquer tempo da vigência da patente.
Então, ela pode ser ajuizada no primeiro dia, na semana seguinte que a patente foi concedida, e pode ser ajuizada no último dia da vigência da patente. E aí já sei aqui que a Ana quer falar sobre um ponto a gente interessante. vai comentar com vocês aí questões polêmicas sobre a interposição simultânea do PAN e da ação judicial, qual que é a repercussão no processo administrativo, e a gente vai conversar. E a gente também vai falar sobre algumas provocações sobre essa questão de só poder se ingressar com a ação de nulidade na constância da patente. Como a gente sabe que uma patente concedida opera efeitos no tempo, principalmente no campo de perdas e danos. Então, a gente vai também trazer aqui um assunto mais controverso e jurisprudencial, que atualmente está até no STJ, para a gente compartilhar com vocês. Então, tanto o PAN quanto a ação vão acabar sendo aqui alvo do nosso debate, porque é o dia a dia. O que acontece é que quando a gente é consultado, quando uma patente é concedida, e um terceiro considera que esse título foi indevidamente concedido pelo MPI, muitas vezes acontece que a gente recomenda, e eu sei que meus colegas aqui já sabem como dizer, que a gente recomenda o ingresso do processo administrativo de nulidade simultaneamente com a ação judicial, ou ainda, apenas a ação judicial. E como faz essa avaliação? Como é que faz isso para recomendar para o seu cliente? Qual é a repercussão do processo administrativo de nulidade ingressado no IPI com uma ação, com um pedido liminar? Isso a gente vai caminhar um pouquinho mais para frente juntos. Sim. E só para dar um passo atrás, rapidinho, os requisitos de patenteabilidade são esses três principais: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E tem esse quarto que vem sendo já há anos considerado pela jurisprudência como um requisito também apto aí, se não tiver presente na patente, pode levar à sua nulidade, que é a suficiência descritiva. Eu coloquei aqui nesse slide rapidamente os artigos para quem possa interessar. Eu imagino que aqui a maior parte da audiência já tenha noção, mas recomendo a leitura. Os artigos falam por si só, né, sobre a questão da novidade, o que acontece. Se numa ação judicial ou num PAN você já verifica que não existe, na verdade, a novidade, você nem precisa, na verdade, seguir com as demais análises. Mas E a gente sempre sim, inclui também outros vícios, mas que a novidade é a bala de prata para matar a patente, certamente é. exatamente. E aí você passa para análise da atividade inventiva, da aplicação industrial e da suficiência descritiva. E é interessante, quando eu estava montando esses slides, é interessante você pensar na sistemática realmente que a gente falou ali atrás naqueles primeiros slides. Esses requisitos têm muito a ver com aquela troca do titular e o Estado, porque a novidade é aquilo, se a matéria já estiver antecipada num documento, e aí o artigo 11 diz aí, junto com o parágrafo 1º, o Estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido. Então, pode ser por descrição escrita, oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Então, se alguém tenta obter a proteção para uma matéria que já foi reivindicada, objeto de proteção lá fora, por exemplo, não tem, o legislador quis evitar isso, né? Como se fosse um bis in idem, uma proteção ali, e você prejudica a sociedade. Então, esses requisitos também são sempre atrelados a essa questão da preocupação com a sociedade e o inventor, o titular. Só um parênteses aqui. Sobre a suficiência descritiva, me parece muito lógico que uma patente não seja válida se ela não descreve suficientemente e claramente o que ela quer proteger. Porque essa é a função da patente, né? É uma carta aberta. Meu primeiro contato com patente me falaram, sabia que a patente, lá no latim, é aberto. Então, você precisa divulgar, você precisa abrir para a sociedade para que ele tenha, em contrapartida, o seu direito de exclusividade. É um toma lá da cá. Eu revelo, eu contribuo com o acervo tecnológico da sociedade, mas eu vou obter uma proteção temporária. Então, você ocultar ou redigir uma patente de forma a deixar o pulo do gato ali escondido, isso vai tornar o seu título inválido. Então, é muito claro, principalmente pela função social, que a patente precisa preencher o requisito da suficiência descritiva, que é permitir um técnico no assunto, ao ler o relatório e as reivindicações, às vezes com relação de complementariedade com os desenhos, replicar
o objeto daquela patente. Se um terceiro técnico no assunto, ao ler, não consegue avançar ou não consegue deduzir logicamente o que se pretende obter com aquela invenção, essa patente não tem suficiência descritiva. Então, esse requisito também é muito interessante. E ele pode unicamente invalidar a patente. Você pode ter novidade, você pode ter atividade inventiva, aplicação industrial, e não ter a suficiência descritiva. E isso faz com que a patente seja nula. Já sobre a ação judicial aqui, passando o nosso foco para o Poder Judiciário, a competência da ação de nulidade é da Justiça Federal por força do artigo 109, inciso 1º da Constituição, né, que diz que quando a União ou entidade autárquica for parte da ação, ela deve ser processada e julgada pela Justiça Federal. A legitimidade ativa, a gente já comentou ali no slide anterior, INPI, o que é bem difícil, né? Ou um terceiro com legítimo interesse. E aí aqui um parêntese, o que pode ser esse terceiro com legítimo interesse? Mais para frente a gente vai abordar a questão da nulidade, que ela pode ser usada como uma matéria de defesa, né? E aí pode ser, uma estratégia de defesa, por exemplo, de um réu numa ação de infração de patente na Justiça Estadual, ajuizar uma ação de nulidade. Porque, como a gente vai falar também mais à frente, os efeitos de uma declaração, uma decretação da nulidade é que ele retroaja no tempo, né? São os efeitos ex tunc, ou seja, como se a patente nunca tivesse existido. Então, é interessante também usar a ação de nulidade como uma estratégia também de defesa, né? E é prevista, inclusive, por lei. E aí a legitimidade passiva é o titular da patente e o INPI, né? E aí tem a questão da posição processual do INPI, que a Justiça Federal do Rio, a gente tem essa portaria da Justiça Federal do Rio de 2018, né? E aí ela estabelece 2 pontos aqui muito importantes, que o INPI, nas ações que visem anular a concessão de uma patente, o INPI, quando não for autor, ele vai intervir no feito inicialmente na qualidade de réu. E ele integra o polo passivo porque, afinal de contas, foi ele que concedeu a patente, né? Foi ele que concedeu aquele ato administrativo. O prazo para a resposta do réu titular da patente vai ser de 60 dias, e aí pelo IPROC, por exemplo, aqui na Justiça Federal do Rio, pelo IPROC, e aí acaba sendo de 45 dias úteis, porque o IPROC tem a questão de dias úteis e corridos para fins de equivalência. E uma vez apresentada a contestação pelo titular da patente ou decorrido o prazo sem manifestação, aí o INPI é citado para apresentar a contestação dele, né? E aí, dependendo, ele pode se manifestar pela procedência da ação, concordando com a nulidade, e pode até, às vezes, concordar com uma nulidade parcial, por exemplo, que a gente vai falar um pouco mais à frente também, ou pela improcedência, né? E aí, pela nossa experiência, assim, e pelo que a gente vê dos outros casos, da jurisprudência que a gente acompanha, é mais comum até que o INPI normalmente busque prestigiar os seus atos e optar pela improcedência, opinar pela improcedência da demanda, mas também tem inúmeros casos que o INPI ele volta atrás, sim, e fala, não, realmente não tenho atividade inventiva, não tem novidade, e isso também acontece muito quando o autor da ação de nulidade ele traz algum documento novo que não foi debatido na instância na esfera administrativa, né? Então, é muito comum, inclusive, que isso aconteça com documentos que a INPI ainda não tinha tido oportunidade de analisar. Uma busca geralmente mais refinada pelo autor da ação de nulidade acaba trazendo elementos que o examinador lá sentado no curso do exame administrativo não teve oportunidade de analisar. E quando trazido algum documento relevante, o INPI tem sim, muitas vezes, revisto seus atos, principalmente na questão da atividade inventiva, pela combinação de documentos. E a gente tem visto que isso tem gerado até pareceres da diretoria de patentes no sentido de anular uma das reivindicações parcialmente de um texto, gerando um apostilamento. Então, sempre há, o direito é um mar profundo para você mergulhar fundo. Buscando documentos, buscando elementos, existe sim possibilidade de que o INPI se convença
na esfera judicial de que aquele título não deveria ter sido concedido ou não daquela forma. E aí, como a gente mencionou agora, os efeitos da decisão, uma eventual sentença de procedência, né, pela decretação da nulidade desse ato administrativo, os efeitos são ex tunc, retroagem no tempo, como a própria LPI estabelece ali no artigo 48, que a nulidade da patente vai produzir efeitos a partir da data do depósito do pedido e erga omnes, ou seja, é para todos, né? E a questão dos efeitos ex tunc, né? Ela retroage, os efeitos retroagem como se a patente nunca tivesse existido, né? Então, eventualmente, até numa ação de infração que já tenha saído um laudo pela infração, uma sentença confirmando a infração e determinando que o réu pague, seja condenado em perdas e danos e tudo mais. Se logo depois tem uma sentença e depois é confirmada pelo TRF, pela segunda instância, pela nulidade da patente, então é como se ela nunca tivesse existido, né? Então você entra nessa questão que é muito interessante também. E até mesmo ação rescisória, né? Vamos supor que você tenha sido condenado em infração, já tenha recorrido, já tenha perdido em segunda instância, esteja discutindo em recurso especial e tenha tido um acórdão final publicado. E, posteriormente, sortudamente, em até 2 anos, você obtém a nulidade dessa patente. É possível você entrar com uma ação rescisória, porque, como a Duda falou, os efeitos são ex tunc. É como se nunca aquele privilégio tivesse existido. Então, é muito comum também a nulidade ser invocada em rescisória. E aí, só voltando na questão da nulidade parcial, o artigo 47 da LPI prevê também a possibilidade que a nulidade possa não incidir sobre todas as reivindicações, né, só sobre uma, e que as outras possam subsistir, se for possível. E aí, nesse caso, acontece o apostilamento da patente, que a gente chama. E aí, o INPI ele não expede uma nova carta patente, né? Isso eu até aprendi aqui com a Ana desde que eu sou estagiária, e a sentença ela acaba sendo como um acessório, como se você pegasse ali a carta patente na sua mão aqui, a sentença, e grampeasse os dois juntos, porque é o que vai valer. Você vai ler a patente com base à luz naquilo que foi disposto na sentença. E aí, 2 temas muito interessantes aqui, particularmente para a gente, são sobre a necessidade de esgotamento da esfera administrativa e a necessidade de suspensão do PAN. Por quê? Como a gente disse ali atrás, é muito comum que, eventualmente, o cliente adote a estratégia de ajuizar uma ação de nulidade e também interponha o PAN ali dentro daquele prazo de 6 meses. De repente, se for uma patente ali que os vícios estejam muito, né, enfim, seja uma patente, uma matéria importante, interessante e tudo mais, você interpõe o PAN e, paralelamente, você ajuiza a ação de nulidade. E aí, o que acontece? Já respondendo aqui a pergunta, não é necessário você esgotar a esfera administrativa. Então, como a gente colocou ali alguns julgados, o esgotamento do feito na esfera administrativa não se constitui em requisito para admissibilidade do processo judicial. Ou seja, sim, você pode interpor, propor um PAN na esfera administrativa e também uma ação de nulidade, né, perante a Justiça Federal. Ou não entrar com PAN e ir direto para a Justiça Federal. Sim, também. Isso também não só na área de patente, mas na área de marcas também. A decisão judicial vai prevalecer e faz o ato administrativo. E sobre a questão da suspensão do PAN também. O que vocês acham? Sim, não? Porque é uma questão muito debatida, né? Há uma posição da doutrina, da jurisprudência. O próprio INPI, na verdade, ele costuma se posicionar quando existe um PAN ali pendente de análise e aí é ajuizada uma ação de nulidade sobre a mesma patente, o próprio INPI acaba sobrestando a análise do PAN e deixa correr para a ação de nulidade. E é muito comum também que a parte, eventualmente, num outro tipo de ação, requeira a suspensão do PAN. Mas
não é necessária a suspensão do PAN, os dois podem correr paralelamente. E aí, como a gente botou aqui em 2 julgados, a mera propositura da presente demanda judicial não tem o condão de suspender o trâmite do processo administrativo assim indicado, porque nesse caso era uma ação de validade, que a gente vai falar mais lá para frente nos nossos slides, em que a parte autora havia um pedido liminar, né, para suspensão do PAN, para deixar a análise da validade da patente só ali na esfera judicial. E aí, o juízo de primeira instância e de segunda instância, aí vocês podem ver do lado, os dois confirmaram que não é necessária a suspensão do PAN. Nesse caso específico, o INPI já tinha procedido com a suspensão do PAN, mas, de qualquer forma, eles seguiram com esse fundamento. O INPI suspendeu o PAN, aguardando o desfecho da ação de nulidade, mas como o pedido liminar do autor foi negado para suspender o PAN, coube a parte contrária provocar o INPI para falar, não, retome o exame do PAN, porque não há liminar para suspender o exame administrativo. Porque, veja bem, se o INPI analisa o PAN e considera a patente nula, toda a discussão de uma ação de validação fica prejudicada. Então, é necessário valorar, no caso concreto, se o INPI tem que tomar uma decisão, mesmo no curso de uma ação de nulidade, porque se não houver nenhuma liminar para suspensão do processo administrativo, o exame administrativo tem que seguir. E cabe ao interessado provocar a autarquia, né, através dos canais cabíveis, para que retome, se não havendo liminar. Agora, uma vez havendo liminar, de fato, o INPI fica prejudicado de seguir com o exame. Só nesses casos. Sim. E aí aqui também é um tema que a gente vive e vivencia muito aqui no escritório, né? A gente tem uma interação muito grande com o corpo técnico, com os engenheiros do nosso escritório, por exemplo, e a gente tem certeza aí que todos os nossos colegas também, porque é imprescindível, na verdade, né? Normalmente, a matéria de patente em si é sempre muito técnica. E nós, advogados, a gente se aventura e se debruça e tenta entender, e muitas das vezes entende, mas tem certos pontos, às vezes, que realmente essa interação e ali com o engenheiro, essa troca é muito importante. O engenheiro vem e explica um ponto importante da novidade, da atividade inventiva, aspectos técnicos mesmo que escapam do nosso conhecimento jurídico, né? Então, é por isso que a gente colocou aí a questão da interdisciplinaridade, né? Porque você tem, principalmente em litígio de patente, muita interdisciplinaridade, é muito presente. Você, às vezes, tem, por exemplo, ali embaixo, que a gente já está falando sobre perícia, né? Imprescindibilidade da prova pericial. Muitas das vezes você tem uma perícia complexa, né? Pode ser uma patente que abarque, por exemplo, uma tecnologia específica, e pode ter alguma questão de know-how envolvida também, e aí de uma engenharia mecatrônica com uma engenharia mecânica. Então, você tem realmente a interdisciplinaridade muito presente no litígio de patente, e essa interação é muito importante, né? Que cada patente é um nome de tecnologia. Você pode estar fazendo patente da área de mecânica, da área química, da área de eletrônica, da área de telecom. E é impossível o corpo jurídico deter todo esse conhecimento. É claro que a gente sabe que tem alguns advogados, nossos colegas, que já têm esse technical background, já vieram da engenharia e foram estudar direito. É muito comum isso no nosso ramo. Mas a verdade é que é um mundo sem fim de tecnologia. E para cada patente é uma nova história que se abre de discussão. E é por isso que a propriedade intelectual é tão interessante. Você olha, está mergulhado aqui numa discussão de um medicamento, de uma rota, de um processo de fabricação. Olha, você está falando de uma turbina, de uma hélice, e você está em outro universo. Então, essa interdisciplinaridade, ela afeta a gente e a escolha do nosso corpo técnico. E sorte de quem tem aí um time de engenheiros forte para contar na hora que um caso novo chega. Sim, com certeza. E aí, já partindo para a questão da prova pericial, Um minutinho, por favor, menina, só para a gente não perder o time. É que tem uma pergunta aqui do nosso público relacionada ao que vocês estão falando, mas eu acho que já foi respondida, mas de qualquer forma está aqui. É a Cristiane Botona, tá? Ela diz o seguinte: uma dúvida de iniciante. Se houver um pedido de inunidade
O processo de avaliação da patente segue ou fica parado até a decisão da nulidade? Acho que foi respondido, né? Cristiane, a gente comentou que o processo administrativo de nulidade ele vai seguir simultaneamente com a ação de nulidade, salvo se houver uma decisão judicial determinando a suspensão do PAN. Pela nossa pesquisa aqui de jurisprudência, os casos que a gente tem visto, eles correm simultaneamente e não é nenhum óbice do exame do INPI continuar. É claro que, na prática, muitas vezes o INPI acaba deixando esse caso um pouco na prateleira para ver o que vai ser decidido na esfera judicial. Afinal de contas, a decisão judicial ela prevalece. Mas também há outros casos em que a gente tem acompanhado que, não havendo liminar, provoca-se o exame administrativo para que ele seja rápido, efetivo. Aliás, até o interesse é que seja resolvido o mais breve possível também o PAN. Na estratégia, isso conta. O tempo sempre conta na questão, principalmente nas patentes farmacêuticas, na questão de genéricos, domínio de mercado, entrada de produto concorrente. O tempo é dinheiro, né? Então, não é necessário aguardar. Obrigada, Neide, por ter trazido aí o questionamento. Sim. Sobre a questão da prova, e se mais gente tiver pergunta também, a gente não se importa, até para não perder o fio da meada ali, se não se deixarem lá para frente, de repente, já também perdeu ali a lógica da pergunta, né? De qualquer forma, sobre a prova pericial, um ponto que a gente bate muito é a necessidade de comprovar a especialização do perito na área da tecnologia da patente e com conhecimento em propriedade industrial, né? Então, inclusive, a gente tem visto muitas discussões, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Muitas discussões, inclusive, de agravo, que não está ali no rol do artigo 1015, e aí tenta ir pela taxatividade mitigada do STJ, mas, infelizmente, eu acho que está tendo até uma divergência ali no TJ de São Paulo sobre a questão do agravo em contra a nomeação de perito, que muitas das vezes não tem comprovada especialização, por exemplo, em engenharia mecânica, tem engenharia, não sei, química, exatamente. E ali esse ponto também é muito importante, embora a gente não tenha incluído aqui no slide, até para não se perder muito, né? Mas é muito importante você ter a qualificação do perito, porque ele vai analisar aquela patente ali e isso vai influenciar, né? O laudo pericial, as conclusões do laudo pericial, elas são analisadas pelo juiz, pelo magistrado, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas, de qualquer forma, elas são levadas em conta. O juiz pode ou não levar e adotar as conclusões do laudo pericial, mas isso, com certeza, afeta a qualidade ali da atividade jurisdicional também, né? Interessante que a gente trabalha bastante com uma juíza aqui da 13ª Vara Federal, a doutora Márcia Nunes, todos daqui devem conhecê-la, e ela recentemente, num caso, até que a minha ex-adversa está aqui assistindo, minha colega Vivi, do escritório Casnar, em que ela deu às partes a possibilidade de escolher consensualmente o perito. Isso também seguindo aí na nova ordem do Código de Processo Civil, na cooperação processual das partes, permitiu que as partes, melhor do que elas, uma atitude até humilde da magistrada, olha, ninguém melhor que vocês, que conhecem a área da tecnologia objeto da patente, tanto o autor quanto o réu são empresas da área. Então, vocês digam aí quem que vocês querem que seja o perito. Vocês deem os nomes, cheguem numa conclusão e escolham consensualmente o perito. Olha só que avanço do nosso processo civil. E é um caso recente nosso, em que nós recentemente peticionamos em conjunto, indicando 2 possíveis nomes, de tanto um quanto o outro, as partes concordarem tinham condições. Então, essa escolha da perícia ela é muito importante, porque a verdade não tem medo de contestação. E precisa ser apurada por alguém técnico, que conheça tanto a patente, a patentez que a gente fala, a forma de redigir, os critérios e a área da tecnologia envolvida. Então, tomara que, quem dera, né, todos os casos judiciais pudessem ter esse tipo de cooperação para a escolha do perito. Nem todos os juízes permitem isso, dão essa oportunidade às partes, mas, felizmente, a 13ª Vara Federal tem encaminhado nesse sentido. Sim.
Eu gostaria de comentar uma experiência minha sobre a questão de perito, se vocês, só para não perder o time também. Claro. Com relação à necessidade da comprovada a especialização do perito, com certeza é fundamental. Só que, às vezes, nós temos perícias complexas que requer mais de um perito, né? Eu tive um caso justamente do que uma ação de nulidade de patente que envolvia tanto a questão da validade da concessão, se aquela patente ela protegia determinados produtos, seria produtos farmacêuticos e veterinários, né? Ou não, ou simplesmente porque ela foi concedida antes da lei entrar em vigor, onde era proibido o patenteamento desse tipo de destinação, né, da substância. E o perito, na verdade, o perito não, o juiz, ele, primeiramente, ele indicou uma juíza que é advogada, tá? Mulher, inclusive, né? E aí foi necessário despachar com o juiz, despachei com o juiz justamente para dizer que trata-se de uma perícia complexa que, além da parte legal, né, da concessão ou não daquela patente, precisaria também ter um perito na área química. E foi constituída também uma nova perita na área química também para poder analisar a formulação das patentes, né, que também havia um conflito de infração. Então, no caso, foram duas peritas, uma da área legal e uma da área técnica, uma química. E na maioria das vezes, em casos de ações que envolvem produtos químicos, né, eu entendo que trata-se de uma perícia complexa, e dependendo do objeto da patente ainda, você precisaria ter dois peritos, né? Claro, desde que conheça a área, como aconteceu com esse meu caso. Só uma contribuição aí. Existe uma revista da BPI de muitos anos atrás só sobre esse tema, perícia complexa, com a contribuição de vários juristas, inclusive. Inclusive a doutorada Pellegrini também contribuiu com essa edição, e ela é muito interessante e explora bastante a necessidade de perícias de alta complexidade terem uma junta de peritos, não só um, né, para enfrentar o tema, e da viabilidade jurídica dessa estratégia, né? Sim. Quem quiser pesquisar, aí vai ter que ir lá no glossário da BPI. Mas Pode até compartilhar. Tem bastante tempo. E aí a gente entra num dos aspectos mais controversos aqui, estão em alta na discussão, na jurisprudência, que é a nulidade como matéria de defesa, nulidade incidental, né? Sobre a possibilidade de suscitar a nulidade da patente de forma incidental perante a justiça estadual. A gente tem uma divergência aí não pacificada, aproveitando que a Ana falou da Vivi, eu lembro que ano passado, se eu não me engano, ela fez um webinar pelo Café Cultural também, muito interessante sobre essa questão da suspensão, sobre a nulidade incidental. Não sei se ficou gravado, mas vale a pena. Sim, quem quiser ver. A gente vai aqui pincelar também, porque acaba saindo um pouco do foco da ação judicial na Justiça Federal. Mas, de qualquer forma, o artigo 56 da LPI ele tem essa previsão de indicação de nulidade no parágrafo 1º, né? A nulidade da patente poderá ser arguida a qualquer tempo como matéria de defesa. Então, ela pode ser feita de forma incidental, né? E aí que entra a discussão. Por quê? O INPI precisa fazer parte? O INPI é uma entidade autárquica. O INPI que concedeu, lembra nos slides atrás, vocês lembram que a gente comentou sobre a questão do INPI no polo passivo? Afinal de contas, ele concedeu a patente, ele é responsável pelo ato administrativo, ele precisa participar, mas se ele precisa participar, ele pode participar na justiça estadual, porque tem a questão do artigo 109 da Constituição sobre a obrigatoriedade de ser na Justiça Federal. Então, entra aí uma divergência que já chegou até no STJ. Atualmente, a gente não tem ainda uma padronização da jurisprudência. A experiência diz que muitas vezes na Justiça Estadual a nulidade vai aparecer como matéria de defesa. Qual a diferença da nulidade incidental para a nulidade direta? A nulidade direta tem efeitos erga omnes, é uma ação proposta na Justiça Federal, a participação do INPI no polo passivo, como a gente disse, é compulsória. Já a incidental, ela é
somente como matéria de defesa na Justiça Estadual, não tem efeito erga omnes, o efeito é inter partes, e o ponto de discussão é todo sobre a necessidade do INPI intervir no feito. Então, a jurisprudência do STJ, a gente trouxe aqui um a favor e uma contra. E a gente pode depois compartilhar o número com quem quiser. Tem se considerado, na maioria dos precedentes, que é necessário observar a regra da competência absoluta, que essa regra é intransponível, apesar do disposto na LPI permitir a unidade incidental. E sendo uma regra intransponível, o INPI precisa interferir no feito, porque ele vai rever o próprio ato, né? E isso faz com que a competência seja firmada pela questão da Justiça Federal. E a Justiça Estadual não ter capacidade de incluir o INPI no polo para intervir no feito. De fato, isso é uma barreira, é um obstáculo constitucional. Mas, ao mesmo tempo, existem outros julgados que dizem que não há óbice para que se aplique a literalidade da LPI, do 46, parágrafo 1º, para que se discuta, mesmo que incidentalmente, e aí é um perito que vai analisar a infração, ele também vai poder analisar os critérios de patenteabilidade, que, no nosso ponto de vista, acaba complicando muito o cenário. Mas, de fato, a gente trouxe aí para vocês que é algo divergente. Ainda não temos, provavelmente teremos em breve, incidente de uniformização dessa jurisprudência que possibilite não mais ter discussão, mas também com discussão é bom para os cenários jurídicos. Né? Para nós, advogados, né? A gente tem ali as duas posições e pode defender dos dois lados também, Sim, né? depende do caso concreto. Exatamente. Né? A gente sempre pode trazer algo do cliente, uma saída. E aí, sobre a questão da prejudicialidade externa, como a gente já trouxe aqui, a concomitância de ação de infração e ação de nulidade, né? É inequívoco que existe uma questão prejudicial quando ambas as infrações discutem a mesma patente, né? Uma está sendo enforced na Justiça Estadual. As ações, né? Ambas as ações discutem a mesma patente. Uma pela infração, né? E a outra pela nulidade. E aí existe aí uma inerente questão prejudicial de subordinação lógica, porque como a gente tem falado aqui, os efeitos da declaração da nulidade da patente são ex tunc. Então, em tese, você precisaria primeiro analisar a questão da nulidade da patente, até porque, se ela for declarada nula, a ação de infração já não tem mais sentido, né? E aí tem a previsão do CPC, no artigo 313, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. E aí aqui também existe, assim como a questão da nulidade incidental também diverge, tem muitas opiniões divergentes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. A questão da prejudicialidade externa também não poderia ser diferente. Acho que isso é o mais interessante do nosso trabalho, né? E o fator relevante aqui é o timing, é o momento do ajuizamento da ação de nulidade. E a gente trouxe aqui, de uma forma bem resumida, duas posições, se a gente pode assim dizer, né? Uma que é mais pela aplicação literal, uma interpretação literal do artigo 313 do CPC de forma automática e imediata. Então, a redação do CPC permitiria essa conclusão ao prever que a suspensão depende de outro processo pendente. E aí o CPC literalidade não exige que esse tal processo não esteja pendente como da propositura da ação judicial. Então, se você tem uma ação de infração, resumidamente, né? Se você tem uma ação de infração, e aí depois o réu, por exemplo, ou algum terceiro, né, ajuiza uma ação de nulidade, mesmo posteriormente, há quem entenda, né, que existe a prejudicialidade externa e que a ação de infração deve ser suspensa até que se decida a questão da nulidade da patente. E, por outro lado, também tem aqueles que defendem que a aplicação desse dispositivo do CPC seria, assim por dizer, facultativa. Depende do caso concreto. E aí que entra a questão do fator cronológico do timing, né? Como um aspecto imprescindível a ser analisado para determinar o sobrestamento do feito subordinado. Inclusive, no nosso
No nosso artigo do livro de comentários da LPI, a gente traz essa questão. Eu botei aí embaixo um pouquinho menor, senão não ia caber. Mas são duas posições que vocês podem olhar também com mais calma. Uma do Gabriel Leonardo, com o Rafael Lacaz Amaral, e a outra do Daniel Amorim Assunção Neves. Esse artigo do Gabriel Leonardo e do Rafael Lacaz Amaral é muito interessante, porque eles falam aí bastante, de uma forma bem detalhada, toda a questão desse fator cronológico, né? Então, eles entendem, há um entendimento ali naquele artigo, por exemplo, de que a ação de infração só deveria ser suspensa depois, quando se sai uma sentença ou um laudo de nulidade, ou, por exemplo, tem outro entendimento de que a ação de nulidade, se ela é ajuizada antes de ação de infração e depois, ou seja, se o terceiro ali, ele toma essa estratégia primeiro, já tira força, né, da questão da infração. Inclusive, sobre essa questão do timing que você está falando, Duda, se existe provas de que uma patente não é válida, nossa recomendação sempre para nossos clientes entre com a nulidade, não espere uma ação de infração. Porque a ação de nulidade como resposta da infração pode não permitir o sobrestamento, como a gente viu aqui, não é pacífico. Agora, se você tem certeza que essa patente é nula e tem risco de você ser alvo de uma ação de infração, você está para entrar no mercado, você está para participar de concorrências, você já está com todo o sua estratégia comercial desenhada, é recomendável uma nulidade, porque isso vai tirar a força de uma liminar, dependendo dos argumentos, e isso vai te dar muito mais certeza de que, mesmo na hipótese de você ser real numa ação de infração, essa ação pode vir a ser sobrestada pela existência da prejudicialidade externa antecedente. Então, isso é uma recomendação que quem advoga já sabe, mas não se deve aguardar para a nulidade ser uma resposta. Muitas vezes ela é uma resposta da ação de infração, e quando, por exemplo, o INPI concorda com a nulidade em sede de defesa, o que isso repercute na infração? Por exemplo, do nosso ponto de vista, repercute imediatamente em perda do fundus boniuri de uma possível liminar. Ora, se um juízo estadual concede uma liminar com base num título que o próprio órgão que concedeu volta atrás em sede judicial de nulidade, como é que uma liminar na justiça estadual vai ser mantida e confirmada sem o fundus boniuri? Então, a discussão de nulidade compromete o fundus boniuri da alegação de infração. E, havendo elementos para nulidade, essa medida tem que ser tomada o mais rápido possível, não se aguardar, porque o direito não socorre aos que dormem. A gente percebe aí que tem divergência jurisprudencial. E o melhor dos caminhos é você não precisar enfrentar a divergência, eu tenho certeza, né? Prezadas, eu tenho um comentário, uma pergunta do nosso colega Leonardo Cordeiro, tá? Tá. A atuação do INPI na concessão de uma patente é fundamental pela limitação do alcance do quadro reivindicatório e, consequentemente, na defesa desse direito em um possível conflito e litígio. O que vocês acham da participação do INPI como amicus curiae, né, nas ações de infração? Somente para não ter dúvida, minha pergunta não tem relação com ações de nulidade em matéria de defesa, é somente mesmo em ações de infração pura na esfera estadual. Sim, veja bem, o problema do INPI é que ele tem uma limitação constitucional, né? Eu não conheço ainda nenhuma participação do órgão da justiça estadual, porque por regimento e por credenciais constitucionais, o foro para litigar, o INPI deve litigar no foro da Justiça Federal. E isso faz com que abra-se toda aquela discussão sobre a possibilidade da nulidade em matéria de defesa. Porque o INPI não participando do feito, essa nulidade, necessariamente, ela fica ali prejudicada, ela fica capenga, vamos dizer assim, né? Então, apesar de ser uma provocação interessante, eu me questiono se isso não seria um obstáculo constitucional para a atuação. Até porque a gente conhece, né, pela prática, como que se comporta o INPI em juízo. O INPI, normalmente, ele age dentro da esfera regimental de forma muito categórica, não é dado a essas aventuras de ingressos
esporádicos em ações de infração. Não conheço nenhum caso, não sei se alguém aqui da plateia tem alguma experiência para compartilhar, mas nós não vimos ainda na nossa vida profissional essa interferência, seja por questões regimentais e constitucionais. Eu acredito que o NPI vai sempre se ater à esfera da Justiça Federal. Se houver, realmente é uma questão muito interessante, porque é uma forma ali de você sair, né, pela tangente, mas existe esse óbice constitucional, então realmente... E não partiria da autarquia, né? Então, o advogado contar com uma decisão que tem que partir da autarquia, romper a inércia, já mostra que a tese ali é muito comprometida para o cliente. O ideal, se é necessária a participação do NPI, é que o advogado insista em sede de agravo, em sede de despacho com o magistrado, de que a nulidade como matéria de defesa não vai poder ser algo da perícia, como nós já em algumas situações até recomendamos, que seja retirados os quesitos de validade da patente de uma ação de infração, porque o perito não vai poder se imiscuir naquilo que é sede federal. E muitas vezes gera-se uma controvérsia e precisa se levar isso ao conhecimento do tribunal, à decisão do tribunal, para que ele determine se é possível ou não aplicar a literalidade do parágrafo 1º do 56. E a gente aí, pela nossa experiência, pode dizer que tem decisão para todos os gostos. A jurisprudência é sempre assim, né? Mas o ideal, no nosso ponto de vista, é que o caso concreto seja examinado. E principalmente em relação àquela questão do agravo que a gente comentou, né? Muitas das vezes o tribunal realmente tem deixado permitido, né? Agora não me lembro se é a primeira ou a segunda, acho que tem divergência, salvo o melhor juízo, dentro da própria Câmara em relação a essa questão da... Ela está falando de São Paulo. De São Paulo. E segunda de São Paulo. De São Paulo. E alguns permitem e outros acabam permitindo que a perícia siga com os quesitos pela nulidade mesmo incidental da patente e deixa para a discussão mesmo sobre o mérito, se a nulidade incidental pode ou não, né, ser arguida na Justiça Estadual, deixa em sede de apelação. É o que a gente mais tem visto aí. Ou até mesmo a sentença, né? No momento da sentença, o juiz considera se vai ou não afastar a literalidade do parágrafo 1º do 56. Então, precisa se acompanhar a jurisprudência. E, nesse sentido, o São Paulo tem estado à frente das discussões em propriedade intelectual e a primeira e a segunda Câmara têm decisões em ambos os sentidos. Sim. Felizmente. E aí, sobre a questão da cooperação judiciária, que é um tema que está começando a ficar em alta na propriedade industrial, né? O Alexandre Câmara fala muito da cooperação judiciária, ele é um dos precursores aqui no Rio. De uma maneira geral, foi uma das inovações, se a gente pode assim dizer, do CPC de 2015, né? A cooperação judiciária ela é prevista em linhas gerais pelos artigos 67, 68 e 69, do CPC. E nada mais é do que um auxílio prestado entre dois órgãos judiciários, né? E aí pode ser uma atuação conjunta, facultativa e consensual. Muito importante dizer que ela não pode ser obrigatória, né? Os dois têm que chegar ao entendimento de que eles vão cooperar juntos ali um com o outro, e aí eles podem fazer uma concertação de atos processuais em regime de codecisão, né? E aí, o que acontece? O objetivo dessa cooperação judiciária é promover coerência, racionalidade, razoabilidade, efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. E aí, ela pode ser entendida nos mais variados campos aí dos ramos do direito. E, especificamente na propriedade industrial, a gente traz aí pouquíssimos casos ainda que tem que a cooperação judiciária expressa. É muito comum, na verdade, que os juízes possam se falar informalmente, né? Mas sobre a concertação de atos, numa decisão, por exemplo, entre uma ação de nulidade e uma ação de infração de patente ou de registro marcário e tudo mais, ainda é muito escasso. E aí a gente trouxe aí um caso recente, posso até depois deixar para vocês no chat, acabei também que não ficou na nota de rodapé, é um caso da Justiça Federal, da Márcia Nunes, né, que tem uma ação rolando já na estadual, e a Márcia Nunes, ela determina que o juiz da primeira vara empresarial seja oficiado
para informar o teor da presente decisão e consultando o juízo sobre a possibilidade de cooperação nacional. E aí ela aponta os artigos do CPC com este juízo, inclusive para prolação de sentença conjunta em ambos os feitos. Importante dizer que esse Instituto da Cooperação Judiciária ele já está no nosso CPC, mas recentemente a gente tem visto, até pelo esforço do doutor Alexandre Câmara, aqui responsável pelo Núcleo de Cooperação Judiciária do TJRJ, a gente tem visto uma provocação desse instituto de forma mais efetiva, que ele saia da letra fria do CPC e se torne realidade nos nossos processos. E por que não propriedade intelectual, em que a gente tem duas jurisdições que, teoricamente, não podem se comunicar, como a gente falou ali pela pergunta do colega, a Justiça Federal tem a barreira intransponível constitucional da Justiça Estadual, mas por que não um magistrado, em ambos os casos, sabendo que as questões são conexas, que as questões são prejudiciais, que as questões são relacionadas, por que não esses dois magistrados não se falarem? Por que não eles, em atos de cooperação, e aí o nome é concertado, é um nome estranho mesmo, e não é concertar de mecânica, de concerto de carro, é outro concerto. Esse acerto processual e essa harmonização, vamos dizer assim, ela é muito bem-vinda na propriedade industrial. E a gente, novamente, aqui elogiando a doutora Márcia Nunes, uma mulher que representa muitíssimo bem a nossa categoria, ela vem de forma inovadora e precursora colocar o fenômeno da cooperação judiciária para a prática. Sai do CPC e vamos fazer acontecer. E em outros casos, a gente tem acompanhado também, os juízes tentam fazer a concertação processual, muitas vezes, mas ainda há muitos obstáculos. Às vezes, um dos magistrados não está tão confortável em deixar o ritmo do processo ser dado pelo processo do colega numa outra jurisdição. Isso a gente também, infelizmente, vê que pode acontecer. E outras concertações acontecem não formalmente, mas informalmente. Um magistrado ligar para um e pedir indicação de perito para nomear o mesmo perito. Isso não é uma cooperação? É uma cooperação. Pode não ser formal, pode não estar ali respaldado no documento, nos autos, mas isso é uma cooperação judiciária. E a gente tem visto que isso é muito benéfico para toda a sociedade, porque a gente evita decisões contraditórias, conflitantes. A gente permite que dois processos caminhem de forma harmônica e que o direito prevaleça, né? Porque, infelizmente, as verdades processuais, elas não são as verdades absolutas. E o direito ainda está muito longe da justiça. Infelizmente, a justiça perfeita não existe no ramo dos homens. Mas cabe a nós tentarmos alcançá-la da maneira menos imperfeita possível. E a cooperação judiciária permite que essa justiça menos imperfeita seja alcançada. Exatamente. E aí, como a Ana disse, talvez seja uma saída alternativa, né, para essa questão da suspensão com prejudicialidade externa. Então, talvez se você teve o seu pedido de suspensão à ligação de infração negado pelo juízo da estadual, se ambas as ações estiverem correndo mais ou menos ali no mesmo tempo, na mesma fase processual, a questão de nomeação de um mesmo perito é uma cooperação, né, judiciária, porque você vai colocar o mesmo perito que as partes provavelmente já concordaram, né, o perito que tem a especialização no assunto da matéria, da patente, conhecimento em PI, você vai ter o mesmo perito analisando a nulidade e a infração. E ele pode, de repente, entregar o laudo, ambos os laudos juntos, não sei, um laudo logo depois do outro. São saídas, eu acho que é muito importante no direito, né, e principalmente com o CPC de 2015, ele traz, ele promove, ele instiga a gente a pensar nessas saídas alternativas por razão da morosidade do judiciário, né? Então, aí é só realmente uma questão para ser pensada aí para o futuro. Já está caminhando para o final. A gente já está caminhando para o final, a questão do laudo pericial, encerramento da fase de provas depois que acontece toda a questão da apresentação de pareceres técnicos, esclarecimentos suplementares pelo perito, e aí vamos à parte que interessa. Conclusões do laudo versus conclusões do magistrado. O magistrado, ele não está adstrito ao laudo pericial. Embora seja mais comum que o magistrado acabe adotando as conclusões de um laudo pericial,
seja na ação de infração, seja na ação de nulidade, existe livre convencimento do juiz. E aí, o artigo 479 do CPC, ele bem dispõe isso e determina que, se o magistrado não adotar aquelas conclusões do laudo, ele deve fundamentar de maneira suficiente, né, para especificar, enfim, as razões que o levou a considerar ou não considerar as conclusões do laudo. Então, definitivamente, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, mas a sentença tem que ser bem fundamentada nesse sentido. Geralmente, em questões jurídicas, o magistrado pode flexibilizar a interpretação do perito, mas nas questões técnicas, o que acontece é que o juiz não tem condição de discutir em detalhes uma questão de eletrônica, telecomunicação, química. Mas, se esse laudo pericial acabar por se imiscuir na interpretação de uma das diretrizes de exame da própria LPI, a gente percebe que os juízes eles são o piloto dessa aeronave, né? O perito é um cargo auxiliar do juízo. Então, a gente vai trazer aqui um caso concreto em que um juiz também aqui, muito amigo nosso da área de propriedade intelectual e que muito atuante, tal como a doutora Márcia Nunes, da 13ª, tem decisões extremamente técnicas, ele é o juiz titular da 25ª, a gente coletou aqui, trouxe para vocês uma situação muito interessante que a Duda vai comentar. Sim, que o laudo pericial acabou em uma ação de nulidade de patente. O laudo pericial acabou tecendo, as conclusões dele acabaram sendo pela nulidade da patente, né? Só que o que acontece é que ele se imiscuiu ali demais e ele interpretou, interpretou realmente o artigo, porque a questão era se os desenhos e o resumo poderiam fazer parte do relatório descritivo ou não. E aí ele interpretou de uma forma muito jurídica, algo que está escrito ali no dispositivo, não foi uma interpretação, por exemplo, a ausência de novidade, a patente é nula. Não foi algo decorrente, lógico. Ele se debruçou demais sobre essa interpretação que deveria ser feita pelo juiz. Então, nesse caso... da lei se dá pelo magistrado, né? E o perito acabou aplicando a lei para interpretar que a patente não teria os requisitos legais, porque os desenhos, porque as reivindicações não estariam suportadas no relatório e os desenhos não poderiam ter relação de complementariedade para essa interpretação. Sim, exatamente. E aí, nesse caso também, mais um ponto interessante, normalmente, quando o juiz acaba julgando contra o laudo, né, ele não acata as conclusões do laudo, é muito comum que do outro lado o INPI esteja na posição diversa, né? Então, nesse caso também, o INPI já tinha se posicionado e falado, não, os desenhos, eles integram, sim, eles fazem parte do relatório descritivo, eles têm que ser interpretados de forma conjunta. Então, o INPI falou, o juiz falou e o laudo falou de uma forma completamente contrária. Essa sentença, ela foi confirmada no TRF, né? E aí a desembargadora Simone Schreiber, da 2ª turma, bem determinou aí que, estabelecidas essas premissas jurídicas das quais discordou o perito do juízo, entendo que deve ser prestigiada a manifestação da técnica do INPI, no sentido de que as reivindicações, ao contrário do que a autora argumenta, estão fundamentadas no pedido originalmente depositado, o que afasta a alegada violação aos artigos 25 e 41. Porque, nesse caso, o perito acabou falando que tinha violação, né? Então, ele deu uma interpretação demasiadamente jurídica para esse caso. E de rigor excessivo que a própria lei não discrimina, né? Então, quando existe isso e a função do perito extrapola o trabalho que lhe foi proposto, cabe ao juiz, e felizmente nesse caso a gente viu que foi assim na primeira e na segunda instância, de entender em sentido oposto ao do perito. Então, existe possibilidade de uma sentença ser contrária ao laudo do perito. É claro que precisa ser fundamentada, como todas as sentenças precisam de fundamentação. Mas a verdade é que em propriedade intelectual também existe isso, apesar de ser uma área extremamente técnica. O perito deve se limitar ao escopo da sua atribuição técnica dos autos. Ele não pode ser o sentenciante nem dizer o direito. Caberá isso ao juiz. Sim. E tem o TMC, Teste de Motivação Criativa, ali iniciado pela nossa precursora Márcia Nunes. Internacional, né? Sim. E eu não vou falar aqui sobre ele, até porque a gente já está caminhando para o fim, já está dando nossa hora.
mas posso eventualmente compartilhar isso com quem quiser também. Existem já várias sentenças da Márcia Nunes aplicando o teste de motivação criativa e dos outros juízes também que passaram a adotar também o TMC. Para fins de apurar atividade inventiva. Esse teste ele é muito importante na questão da obviedade. Detectar se uma patente ela tem atividade inventiva ou não, se um modelo de atividade tem ato inventivo ou não. E ele funciona como um roteiro para o magistrado, para o perito, para seguir um caminho e de conclusão, dedução lógica. E parece extremamente eficaz porque ele permite que, através de critérios objetivos e não tão subjetivos assim, como é o caso da atividade inventiva, que já por si só é uma aferição subjetiva, permite dar um guia, um norte para se saber se de fato aquela patente trouxe um contributo inovador, se ela tem condições de ser confirmada ou invalidada. E esse teste é muito interessante, a gente queria ter mais tempo de aprofundar nele, mas a gente infelizmente já extrapolou o horário. E para finalizar, as ações de validação de patente aí, que também seria um caminho inverso, né? É uma ação para confirmar a validade de uma patente que já se encontra válida. Tem sido cada vez mais comum. A gente não vai tecer aqui nenhum comentário, mas é só para trazer realmente para conhecimento da audiência, enfim, eventualmente quem não tem conhecimento das ações de validade, que as ações de validade têm sido ajuizadas em Brasília, na Justiça Federal. Sim, não necessariamente lá, mas acaba que a gente tem visto que essas ações estão sendo direcionadas para o IPRF da primeira região, e são várias, por vários motivos, mas que o STJ, como a Duda vai dizer, tem entendido da viabilidade dessas ações. Sim, e principalmente a questão, tem sido muito comum a ação de validação de patente, né? Ajuizadas lá, e às vezes também são ajuizadas ações de nulidade de patente, e aqui na Justiça Federal do Rio. Então, tem questões de conflito positivo de competência, em que ambos os juízes se declaram competentes para julgar. O STJ recentemente decidiu um desses conflitos positivos de competência, determinando que o juízo competente seria aquele na qual a ação foi distribuída primeiro. Então, nesse caso, seria a ação declaratória de validade, né? A ação para confirmar a validade da patente que já se encontra válida. Tem sido muito comum esse tipo de ação quando um terceiro, ainda em via administrativa, no INPI, interpõe um processo administrativo de nulidade. Daí o titular da patente, para se prevenir, ele já adota uma estratégia antecipada de ajuizar essa ação para confirmar a patente que já está válida. E aí ele justifica o interesse de agir com base na existência de um PAN, né? Ou seja, o INPI estaria ali na iminência de analisar o PAN e, eventualmente, de qualquer forma, ele acaba pedindo a suspensão do PAN, né, para o judiciário analisar e confirmar a validade da patente, tentando já retirar ali aquela análise pelo INPI. Já que a decisão judicial vai prevalecer de qualquer maneira, é uma estratégia para antecipar a judicialização da discussão, né? Exatamente. E é isso, a gente adoraria falar mais, mas nosso tempo já está acabando. Nossos universitários já mandaram aqui a gente encerrar. Sim. E a gente quer agradecer, porque a gente quase teve 100% de aproveitamento no número de participantes do início e do fim. E agradecer a todo mundo que seguiu aqui, stick with us até o final. É verdade, nós tivemos um pico de 60 pessoas assistindo, tá? Agora estão com 55, Ana Paula. Realmente, o pessoal, para você ver como esse tema é interessante, como esse tema é complexo, e como esse tema precisa de um aprendizado constante, uma experiência constante dos profissionais da área, né? Realmente, eu acho que esse tema não deveria nem ser um webinar, teria que ser um seminário. Seminário o dia todo, a gente pode até continuar, de repente, ou pela BPI ou pela ASP, outras webinários relacionados à questão da nulidade de patentes, porque é um tema rico
interessante e vocês têm uma bagagem que eu acho, assim, admiro muito e vocês poderem estar compartilhando isso com os nossos colegas aqui, tá? E com a gente de uma forma geral. Então, eu agradeço muito a audiência, tá? Pelo nosso webinar, o prestígio que vocês deram aqui no chat, está todo mundo elogiando, todo mundo, tá? Dando os parabéns para vocês. Agradeço demais a presença de vocês, a disponibilidade de todos, tá? E vamos... Quer falar alguma Neide, coisa? desculpa, quem quiser a cópia dessa apresentação para ter os números das decisões citadas, pode mandar um e-mail para a gente compartilha o PPT. Eu não sei se a BPI vai disponibilizar, mas nós podemos enviar. Todos os casos citados são públicos, nenhum é segredo de justiça. Quem tiver interesse, só manda um e-mail para mim ou para a Duda. A gente colocou aí no final nossos e-mails, mas eu até peço que a BPI também, quem perguntar, disponibilize. Tem um e-mail fácil aí para você já dizer para eles, para quem está... A gente pode compartilhar de novo nosso e-mail para as pessoas. A gente vai botar no chat aqui nossos e-mails. E eu estou vendo aqui que a maior parte da audiência é mulher. Muito obrigada a todas. Mas a gente agradece aos poucos homens que entraram também, viu? Exatamente. Pelo prestígio. Vocês não foram esquecidos aqui, mas só para enaltecer. É maioria esmagadora feminina aqui, não tem jeito. Isso para comprovar as estatísticas, né, do aumento das mulheres na área do TI. Exatamente. É isso aí. Mas muito obrigada a todos que separaram um tempo tão cedo nessa quinta-feira para estar conosco e a gente está à disposição. Monique, você quer encerrar, falar alguma coisa, querida? Não, só queria dizer que eu fiquei aqui quietinha, mas estava acompanhando e também, assim, por não estar na área, né, mas sou admirada com o tanto de conhecimento e a qualidade e a quantidade de informações que a gente desconhece, né? Então, isso também é animador, principalmente porque você falou, né, que é uma área que vocês têm que estar sempre se renovando, porque sempre tem novidade. Então, acho que, enfim, só parabenizar vocês todas pela condução do evento. Eu estava aqui acompanhando o chat, vem gente perguntando quais eram os contatos de vocês, colocando pergunta aqui, né, não, perguntas e respostas, colocando também muitos elogios aqui agora no encerramento. Só queria novamente agradecer a presença de cada uma de vocês, reforçar o que eu disse no início, para quem não estava aqui, do quanto é precioso, né, que a gente tenha a ótica de mulheres no tema de propriedade intelectual. Isso foi, né, viabilizado por vocês muito com a construção, né, e a união dessas mulheres todas no livro, mas em todo o trabalho que vocês realizam no dia a dia. E agradecer em nome da BPI também e do comitê. Ela está com o livro. Comprei o livro. Exato. Comprei o livro. Agora é a hora, gente. Então, agradecer também em nome, né, da BPI pela oportunidade e do Comitê de Diversidade e Inclusão da BPI. Foi um prazer recebê-las aqui nessa manhã. E aos homens que participaram, divulguem para outros homens, né, que o evento foi extremamente rico, que vocês obtiveram conhecimento, e as outras mulheres também que se inspirem aí para, quem sabe, né, fazer um segundo volume. Exatamente. Deixo aqui essa, né? Essa geração, para nossas estagiárias, quando elas estiverem se formando, já complementar o trabalho. Até porque o segundo volume seria interessante, porque ficaram muitas profissionais de fora. São tantas, né? Neide, mãos à obra, Neide. Então é isso, ó, Neide. Ok, já meninas. deixei a dica aqui. Obrigada, gente. Um ótimo dia para todo mundo. Um abraço a todas. Pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada. Um abraço.